Bom, continuamos nessa aula a conversar sobre salário de contribuição. Nós temos aqui, tá, que tentar entender a lógica do salário de contribuição, porque assim fazendo a gente não vai se preocupar só, poxa vida, eu tenho que lembrar de todas as parcelas não integrantes. Existe uma lógica, tá? Primeiro aspecto que nós devemos considerar é que a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados ao empregado integra o seu salário de contribuição. Então, a princípio, tudo integra. Só não vão integrar aquelas parcelas expressamente previstas no parágrafo 9º, que nós examinamos lá no artigo 28, vamos examinar agora no artigo 214. Mas, o que está dentro da totalidade dos rendimentos pagos ou creditados? É o salário, que pode ser pago parte em pecúnia, parte sob a forma de utilidades, respeitados os limites trabalhistas, né, estabelecidos lá na CLT. Temos as conquistas sociais não indenizatórias como integrantes do salário de contribuição. Então, tudo aquilo que veio, né, a se agregar ao salário, além do salário, recebe-se, por exemplo, hora extra, adicional noturno, insalubridade, periculosidade, tá? Repouso semanal remunerado, 13º, férias, tudo isso é considerado salário de contribuição, tá? As conquistas sociais não indenizatórias são consideradas salário de contribuição. Gorjeta também é considerada salário de contribuição, ok? Então, nós temos aqui o que integra o salário de contribuição enquanto remuneração, são todas as rubricas de natureza remuneratória. Salário e todas as outras parcelas remuneratórias legalmente asseguradas. Também as comissões são consideradas, né, como integrantes do salário de contribuição. As gratificações habitualmente pagas pelo empregador ao empregado vão integrar o salário de contribuição. Vamos ver o que não integra. Não integram as indenizações. Exceção, o aviso prévio indenizado. Não integra o salário de contribuição o ressarcimento de despesa comprovada com veículo próprio a serviço da empresa. Não integra o salário de contribuição aquela parcela de natureza instrumental, que ela é paga, tá? Aquele valor é desembolsado pelo empregador em benefício do trabalhador, mas é para que o trabalho aconteça e não pelo trabalho realizado. E as previsões legais de não incidência, participação nos lucros, assistência médica, seguro de vida, reembolso creche, por aí vai, né? A gente vai ter a oportunidade de visualizar todas essas parcelas de novo, tá? Então, aqui indenizações, né? Não integra o salário de contribuição. Qual é a única exceção? Aviso prévio. Quais indenizações? E aqui eu não coloquei todas, são exemplos. Indenizações que nós encontramos lá no parágrafo 9º do artigo 28, que não integra o salário de contribuição, aquela indenização de 40% do FGTS, a indenização do empregado não optante até a Constituição de 88, férias indenizadas, sejam elas proporcionais vencidas ou em dobro, abono pecuniário do artigo 143 da CLT, o indivíduo vende até 10 dias das suas férias, é indenizado, licença-prêmio indenizada, indenização paga em caso de demissão do trabalhador estável. Temos ainda, né, as parcelas de natureza instrumental, tá? Que são os pagamentos efetuados para que o trabalho seja realizado e não pelo trabalho, né? EPI, equipamento de proteção individual, uniforme, alimentação, moradia e transporte em canteiro de obra em localidade distante, que exija, né, deslocamento e estada, tá? Aqui, na verdade, nem se fala pernoite lá no regulamento, é deslocamento e estada. Temos as previsões legais de não incidência. A alimentação é utilidade, era para integrar o salário de contribuição, mas quando é alimentação, parcela in natura, paga por uma empresa que aderiu ao PAT, não é salário de contribuição. Vale transporte, tá? Transporte é utilidade. Se a empresa dá o vale, existe uma lei que instituiu o vale, existe ali na lei a previsão de que ele não tenha caráter remuneratório, que não integre o salário de contribuição. Participação nos lucros, paga em conformidade com a lei de regência, não é salário de contribuição.
Previdência complementar, quando oferecida a todos os empregados e dirigentes, não é salário de contribuição. A assistência médica odontológica, né, estendida à totalidade, né, dos trabalhadores, também não é salário de contribuição. Seguro de vida em grupo, acessível a todos os trabalhadores e previsto em negociação coletiva, não é salário de contribuição. A ajuda de custo paga em parcela única em virtude de transferência de local de trabalho, não integra o salário de contribuição. A adicional e ajuda de custo do aeronauta também não. Abono do PIS/PASEP não integra. Abono expressamente desvinculado do salário por força de lei, cessão de direitos autorais, reembolso creche, reembolso babá, são parcelas não integrantes. Tá? Também não integra os benefícios da Previdência Social pagos nos termos e limites legais. Atenção que o salário maternidade integra o salário de contribuição. Sempre que qualquer uma dessas parcelas, que não há previsão de que incida contribuições, conforme nós vimos, elas forem pagas em desacordo com a lei, por exemplo, participação nos lucros, tem a lei que rege o pagamento, que determina a forma como ela vai ser paga, essa participação, 2 vezes por ano, frequência semestral e tal. Se a empresa entender de pagar a participação dos lucros todos os meses, ela está agindo em desacordo, ela está procedendo em desacordo com a lei que normatiza o pagamento da participação nos lucros, esses pagamentos serão considerados salários de contribuição. Então, parcelas previstas como não integrantes, se pagas em desacordo com a lei, passam a integrar o salário de contribuição. Exemplo, participação nos lucros paga 3 vezes no ano. O máximo seria 2 vezes ao ano. Então, se a empresa está pagando 3 vezes ao ano, está em desacordo com a legislação que trata dessa matéria, passa a ser salário de contribuição. Na lei e no regulamento, nós vamos encontrar referência a 4 situações dizendo que esses pagamentos integram o salário de contribuição. O 13º salário integra o salário de contribuição, o terço de férias integra o salário de contribuição e o salário maternidade também integra o salário de contribuição. Quanto às diárias para viagem, se elas forem em valor superior a 50% da remuneração mensal, elas vão integrar pelo seu valor total. De acordo? Vamos lá. Terço de férias, se calculado sobre as férias gozadas, integra o salário de contribuição. Terço de férias, se calculado sobre férias indenizadas, proporcionais vencidas, não integra o salário de contribuição. Já existem reiteradas decisões, tá, judiciais determinando a não incidência de contribuição sobre o terço de férias gozadas, tá? Só que a lei 8.212 e o regulamento ainda não foram alterados. Então, continua no texto, ainda que esteja, né, sendo, né, pacificado o entendimento de que não é para incidir contribuição sobre o terço, tá? Então, assim, não houve mudança da lei, por isso que eu trouxe ainda essa disposição. Vamos lá. Vamos dar uma examinada agora no regulamento da Previdência Social. Então, no regulamento, trata de salário de contribuição, o artigo 214. No seu inciso 1, está o salário de contribuição para empregado e trabalhador avulso. Então, para esses trabalhadores, é salário de contribuição, a remuneração auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive gorjetas, os ganhos, né, habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do contrato, ou ainda de convenção coletiva, acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa. Vamos ver aqui. Então, é salário de contribuição para o empregado e o avulso, a remuneração auferida em uma ou mais empresas, mas sempre até o teto, tá? Que é entendida como sendo a totalidade dos rendimentos pagos, quitação, verificada, recibo, folha, tá? Depósito na conta bancária do trabalhador,
Devidos, houve a prestação do serviço, ao trabalhador é devida a remuneração. Se a empresa não pagou por dificuldades financeiras ou porque agiu de forma dolosa, tá? Não me importa, continua tendo ali a base de cálculo, tá? Que vai ser a remuneração devida. A empresa está obrigada a descontar e a recolher, mesmo que ela não tenha pago, ela vai ter que se responsabilizar pelo pagamento daquele percentual devido pelo trabalhador. Por quê? Porque a remuneração, mesmo não paga, sendo devida, ela é tratada como base de cálculo na legislação. Também a remuneração creditada, tá? Remuneração creditada, um dos entendimentos que a gente pode ter é que é uma remuneração que está prevista na Constituição, prevista em lei, é direito do trabalhador. O artigo 7º prevê que o trabalhador que tem a previsão de piso, tá? Que tem a determinação de piso, ele receba aquele montante. Então, aquela é a remuneração a ele creditada, é direito garantido constitucionalmente. E eu devo trabalhar como, né, considerando como salário de contribuição, aquela remuneração creditada, mesmo que a empresa tenha pago valor menor. Uma outra possibilidade de entender remuneração devida ou creditada é quando eu verifico, por exemplo, numa conta de despesa de ordenados e salários, que houve um movimento, tá? Houve um débito naquela conta, ali eu considero como sendo remuneração devida. A outra possibilidade seria na conta salários a pagar, quando ali acontece um crédito de um valor, tá? De salário, eu entendo ali como remuneração creditada. E não importa o título, seja qual for o nome daquela rubrica que está sendo paga, não é o nome que vai afastar a incidência. O que vai definir se existe ou não incidência de contribuição é a natureza do pagamento. Por exemplo, se tem uma rubrica que é paga pela empresa ao trabalhador, denominada na folha de pagamento de ajuda de custo. Essa denominação, por si só, não diz nada. É preciso investigar de que se trata aquele pagamento. É realmente uma ajuda de custo paga, né, em uma única parcela em virtude de transferência do local de trabalho, ou é uma gratificação que está sendo chamada de ajuda de custo, ou então se trata de diárias que às vezes as pessoas chamam de ajuda de custo. Então é preciso investigar qual é a natureza daquele pagamento, porque não é o título que vai bater o martelo e decidir se aquele pagamento é ou não objeto de incidência de contribuições. As contribuições para a Previdência, elas são pagas mensalmente, então a quantificação da base de cálculo também é feita tendo em vista os pagamentos relativos àquele mês. Existem casos de trabalhadores que são comissionados, recebem comissão além do valor fixo e que às vezes a comissão do último decêndio do mês só é paga no mês subsequente. Ainda que o pagamento se dê no mês seguinte, trata-se de valor relativo ao mês anterior e deverá compor a base do mês anterior, tá? É regime de competência. Esses valores podem ser destinados a retribuir qualquer forma de trabalho e fazem parte desse total de rendimentos, ou seja, fazem parte do salário de contribuição, as gorjetas, mesmo que não pagas pelo empregador, mas pelo cliente, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial. Sejam esses pagamentos feitos por serviços prestados ou por ter o trabalhador, né, se mantido à disposição do empregador. Ele estava de prontidão, de plantão, o que fosse, mas estava à disposição do empregador, tá? Ele tem direito a receber valores, tendo em vista essa disponibilidade, e esses valores são considerados salários de contribuição, tá? E outro dado importante, eu não coloquei aqui, que seja por conta de lei, contrato, pagamento efetuado, convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa. Uma coisa importante com relação à convenção coletiva, acordo coletivo, é que ele faz efeito entre as partes, tá? Ele tem força de lei entre as partes. Eu não posso colocar a previdência, tá, como parte num acordo, tá, onde ela sequer foi cogitada, ela não participou, no sentido de o acordo criar não incidência de contribuições sobre uma dada rubrica.
Então, as partes, né, empregador e trabalhadores, negociam no sentido de que se pague um valor X ao trabalhador, tá, a partir de uma data. Esse valor X, essa gratificação, por exemplo, pode a negociação entre as partes prever que não é remuneratório e que não gera contribuição. Não vale um tostão para a Previdência, porque se não for uma parcela contemplada naquela lista de parcelas não integrantes, vai ter que se calcular, sim, contribuição sobre aquele montante. Então, aquilo obriga o empregador a pagar o valor ao trabalhador, tá? Entre eles podem estipular que não é remuneratória, não é salário de contribuição, que isso não vai fazer efeito, não vai influenciar na composição da base de cálculo, tá? Porque a Previdência não era parte nessa negociação e a lei diz que só não integra aquele grupo de parcelas, ponto, tá? Vamos lá. Bom, e para o empregado doméstico, qual é o salário de contribuição? Remuneração que está na carteira, sempre observando os limites mínimo e máximo. Ah, mas não falou lá para o empregado e para o avulso. Mais adiante vai ter um parágrafo que vai dizer que para o empregado e para o avulso também tem limite mínimo e limite máximo. E o limite máximo do salário de contribuição é o teto. Então, eu posso dizer que salário de contribuição e remuneração é a mesma coisa? Cuidado, não. Se a remuneração for de R$1.000, remuneração e salário de contribuição é a mesma coisa. Mas se a remuneração for de R$10.000, a remuneração corresponde ao valor de 10 mil, mas o salário de contribuição só vai até o teto de 4.159. Vamos lá. Para o contribuinte individual, tá? O salário de contribuição é a remuneração oferida em uma ou mais empresas ou pelo exercício de sua atividade por conta própria durante o mês, observando os limites mínimo e máximo, salário mínimo e teto, ok? Vamos lá. Bom, aqui eu tenho algumas ressalvas. Contribuinte individual é um grupo, né, uma categoria formada por várias possibilidades de trabalhadores, né? E aqui eu tenho uma particularidade para o condutor autônomo de veículo rodoviário, inclusive o taxista, para o auxiliar de condutor autônomo e para o operador de máquinas. Também vai servir para o cooperado filiado à cooperativa de transportadores autônomos. Para esse grupo, tá, de condutores autônomos, operadores de máquinas, o salário de contribuição deles corresponderá a 20% do valor bruto do frete, carreto, transporte, não se admitindo dedução de qualquer valor relativo a dispêndios com combustível, manutenção do veículo, ainda que essas parcelas figurem discriminadas no documento de transporte, tá? Não integra o valor do frete o que se paga a título de vale-pedágio, desde que esse valor seja destacado em campo específico do documento de transporte. Deixa eu ver se eu coloquei aqui Não. Mas o que ele está dizendo aqui é o seguinte, é que o salário de contribuição do condutor autônomo equivale a 20% do valor bruto do frete. Na verdade, aqui, eu teria, tá, que entender com algumas particularizações. Por exemplo, se foi um frete, sei lá, de R$100.000, 20% de 100 mil dá 20 mil. Isso foi a remuneração do fretista. O salário de contribuição não pode corresponder a 20% desse frete, porque deve parar no teto de 4.159. Então, um fretista que fez um frete de R$100.000, ele vai ter uma remuneração de 20 mil, mas dentro desses 20 mil, somente 4.159 corresponderão ao salário de contribuição dele, ok? Vamos lá. No caso de um contribuinte individual cooperado, tá? O salário de contribuição para esse cooperado, no caso de cooperativa de trabalho, é o valor recebido a ele creditado resultante da prestação de serviços a terceiros, pessoas físicas ou jurídicas por intermédio da cooperativa. Então, eu tenho aqui como intermediária a cooperativa de
trabalho. Ela é intermediária dos serviços que os seus cooperados vão prestar a terceiros, sejam esses terceiros pessoa física ou pessoa jurídica. Esses terceiros vão pagar pelos serviços dos cooperados e dentro desse pagamento você vai ter os rendimentos dos cooperados, a remuneração dos cooperados. Então, aquilo que a cooperativa pagar ao cooperado, tendo em vista a prestação de serviços, por ela intermediado, né, a prestação de serviço, você vai ter a cooperativa pagando a eles uma remuneração. Essa remuneração, tá, é o salário de contribuição, mas respeitando-se sempre o teto. Então, é a remuneração até o teto. No caso de síndico administrador eleito para exercer a administração de condomínio, se ele estiver isento do pagamento da taxa de condomínio, eu vou considerá-lo como remunerado, sendo que o valor da taxa que ele não paga vai ser integrante da sua remuneração, tá bom? Então é isso que ele está dizendo aqui, que não pagar a taxa, o valor da taxa que deixou de ser pago é considerado como remuneração do síndico. O salário de contribuição do produtor rural, pessoa física, enquadrado como contribuinte individual, vai ser um valor por ele declarado em razão do exercício da atividade rural por conta própria, observando-se o limite mínimo, o salário mínimo e o máximo, que é o teto do salário de contribuição. No caso do religioso, também o salário de contribuição vai ser um valor por ele declarado. Então, o salário de contribuição para o ministro de confissão religiosa, tá? Ele é também um CI, por isso que ele está aparecendo aqui. De onde eu tirei isso? Da Instrução Normativa 971. O salário de contribuição para o ministro de confissão religiosa ou membro do instituto, né, de Instituto de Vida Consagrada, de congregação de ordem religiosa, desde que o valor despendido pela entidade religiosa ou instituição de ensino vocacional, em face do seu mistério religioso ou para a sua subsistência, e independa da natureza e da quantidade do trabalho executado, é o valor por ele declarado, observado o limite mínimo e máximo do salário de contribuição. Já já nós vamos encontrar, tá, no regulamento um parágrafo que diz o seguinte, que o valor que uma entidade religiosa gasta com o seu, né, participante, com o seu religioso, tá? Com membro da congregação, com membro da entidade, sem associar esse pagamento à produtividade, à quantidade de trabalho, esse valor que a entidade destina ao religioso não é salário de contribuição, porque não é remuneração, tá? Então, o valor que a entidade religiosa destina a um religioso para sua manutenção, tá? Sem ser esse valor definido por quantidade de trabalho, por produtividade, não é remuneração e não será esse o valor do salário de contribuição. Então, o religioso, se ele é mantido pela ordem, tá, recebe aquele valor, não é remuneração, ele paga sobre o quê? Ele paga sobre um valor por ele declarado que varia entre o salário mínimo e o teto. Tá? Lembre-se que o segurado obrigatório exerce atividade remunerada, mas que toda boa regra tem a sua exceção. E o religioso é a exceção, porque ele, mesmo não exercendo qualquer atividade remunerada, ele vai ser considerado um segurado obrigatório na categoria de contribuinte individual. Vamos lá. Para o dirigente sindical, se ele for empregado, o salário de contribuição dele vai ser a remuneração paga, devida ou creditada pela entidade sindical, pela empresa ou por ambas. Nós já vimos isso. Se for um dirigente sindical na qualidade de avulso, o salário de contribuição é a remuneração paga, devida ou creditada pela entidade sindical. Sempre, sempre, salário de contribuição será limitado ao teto máximo. Vamos lá, tá? Para o facultativo, o salário de contribuição é o quê? Facultativo, salário de contribuição é um valor por ele declarado que varia de um salário mínimo até o teto máximo. Aqui é a proporcionalidade. Deixa eu ver se eu coloquei aqui, não, mas esse parágrafo primeiro, ele nos dá aquela lógica da proporcionalidade.
Porque ele nos diz que quando uma pessoa trabalha menos que 30 dias no mês, tá? Quando uma pessoa tem desconto de faltas, o que acontece? A admissão, a dispensa, o afastamento, ou a falta do empregado, inclusive o doméstico, ocorrer no curso do mês, o salário de contribuição será proporcional ao número de dias efetivamente trabalhados, observadas as normas estabelecidas pelo INSS, tá? Então, aqui o empregado faltou 3 dias no mês, ele não vai receber o salário correspondente aos 30 dias. Então, eu vou poder tirar essas faltas. Se ele só ganha salário mínimo no mês, ele vai receber naquele mês menos que o salário mínimo mensal, mas vai receber proporcionalmente aos dias que ele trabalhou. E esse será considerado o seu salário de contribuição. Então, pode um empregado num mês ter, ou em vários meses, se ele viver faltando, ter um salário de contribuição menor que o salário mínimo mensal? Sim, é possível. Vamos lá. Isso aqui já ficou velho. Salário maternidade é considerado salário de contribuição. Quem é que desconta a contribuição? Se a empresa está pagando o salário maternidade, a empresa desconta as contribuições. Se é o INSS que está pagando o salário maternidade, o INSS é que desconta as contribuições sobre o valor do benefício. Limite mínimo do salário de contribuição? Nós já sabemos. Para o contribuinte individual e para o facultativo, o menor valor é o salário mínimo mensal. Para o empregado, inclusive o doméstico e o avulso, o mínimo é o piso salarial, legal ou normativo, da categoria, e inexistindo o piso, o menor valor de salário de contribuição vai ser o salário mínimo tomado no seu valor mensal, diário ou horário, conforme o ajustado e o tempo de trabalho efetivo durante o mês. Vamos lá. Bom, aí eu fui para a instrução normativa, né, dar uma pesquisada lá do que ela traz sobre o limite mínimo e encontrei, aqui repete o regulamento, vamos ver se traz alguma novidade. Para os segurados, empregado e trabalhador avulso, o mínimo é o piso salarial legal normativo da categoria ou o piso estadual, conforme definido na Lei Complementar número 103, ou se não tiver nem piso federal, nem piso estadual, vai ser o salário mínimo tomado no seu valor mensal, diário ou horário. Para o empregado doméstico, tá? Para o empregado doméstico, o mínimo é o piso estadual, conforme está lá na Lei Complementar número 103, e se não existir piso, o menor valor de salário de contribuição para o doméstico vai ser o salário mínimo, nos seus valores mensal, diário ou horário, conforme o ajustado e o tempo de trabalho efetivo durante o mês. A proporcionalidade é exatamente aquilo que a gente viu, tá? Quando a remuneração do segurado, empregado, inclusive doméstico e avulso, for proporcional ao número de dias trabalhados durante o mês ou das horas trabalhadas durante o dia, o salário de contribuição será a remuneração efetivamente paga devida ou a ele creditada, observados os valores mínimos mensal, diário ou horário. Então, pode um trabalhador, durante o mês, ter um valor final, né, menor que o salário mínimo mensal, e esse será o seu salário de contribuição, que será usado como base de cálculo para as contribuições, tanto dele quanto do empregador, tá? A remuneração adicional de férias, o terço constitucional de férias, integra o salário de contribuição. A gente já sabia disso, tá? E é o que está previsto lá no artigo 7º, este terço, né? Artigo 7º, inciso 17, que o trabalhador ele tem direito a gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos 1/3 a mais do que o salário normal. O valor do limite máximo do salário de contribuição será publicado mediante portaria do Ministério da Previdência, sempre que ocorrer alteração dos valores de benefícios, tá? Essa portaria, na verdade, ela é uma portaria interministerial do Ministério da Previdência e do Ministério da Fazenda. Tá aí ela, ó, número 15. Portaria Interministerial, Ministério da Previdência e Ministério da Fazenda, número 15 de 2013. Aí diz que o mínimo é o salário mínimo, né? E o máximo é o teto. Mas aqui, lembrar que no caso do empregado, pode ser o salário mínimo, seu valor horário ou diário também. A gratificação natalina, 13º salário, integra o salário de contribuição.
exceto para o cálculo do salário de benefício, sendo devida a contribuição quando do pagamento ou crédito da última parcela ou na rescisão do contrato de trabalho. Então, quando o trabalhador recebe a primeira parcela do 10º, não há que se pensar em contribuição naquele momento, tá? Mas quando pagar a última parcela do 13º, aí se pega o valor total do 10º e se aplica a contribuição. E essa contribuição vai ser recolhida até o dia 20 de dezembro. No caso das rescisões, quando eu tenho um trabalhador que sai da empresa, ele pede demissão, foi demitido, ele vai ter direito ao 13º proporcional. E esse 13º proporcional, ele integra o salário de contribuição. Também integra. Férias proporcionais pagas na rescisão não integram, mas o 13º gera contribuição, sim. A contribuição sobre o 13º vai incidir sobre o valor bruto da gratificação, sem compensação dos adiantamentos pagos, mediante aplicação em separado da tabela de que trata o artigo 98. Vamos ver como é que funciona. Eu tenho um trabalhador que ele recebe R$1.000 de remuneração por mês. No dia, vamos dizer que foi aqui, no dia 30 de novembro, ele recebe R$500. No dia 20 de dezembro, ele recebe mais R$500. E ele recebe também, R$1.000, isso aqui é o 13º dele. E ele recebe a remuneração de dezembro no valor de R$1.000. Muito bem. O que eu vou fazer? Quando chegar aqui, nada de desconto de contribuição. Mas quando chegar bem aqui, eu vou pegar o quê? Os R$1.000 dele e vou aplicar a contribuição, 8%. Aqui eu aplico 8%. Aí não era para somar os 1.000 do 13º com a remuneração do mês de dezembro, tá? Dá 2.000 e eu teria que aplicar uma alíquota maior, de 9% ou 11%? Não. Tributar 13º para fins de previdenciário é sempre separado das demais rubricas remuneratórias que o trabalhador receba, de acordo? Parágrafo 8º, nós já sabemos que o valor das diárias para viagem, quando exceder a 50% da remuneração mensal do empregado, integra o salário de contribuição pelo seu valor total. O trabalhador ganha R$1.000. Ele viaja a serviço e recebe diárias no valor de, só para fazer maldade, R$501. Qual é o salário de contribuição dele nesse mês? Isso é salário de contribuição, isso é salário de contribuição. Então, eu vou considerar como salário de contribuição R$1.501 e vou aplicar a contribuição de 9%. Ah, não era para tributar só esse R$1 que passou da metade? Não, tá? E o regulamento, ele vai falar uma coisa interessante mais adiante, que eu vou mostrar para vocês. Que não é para fazer o seguinte, não é para somar 1.501 e depois aplicar os 50%. Não, eu aplico 50% só em cima dos R$1.000, para olhar se o valor das diárias ultrapassou esse patamar. Nós vamos parar aqui, na próxima aula estaremos de novo com mais detalhes tratando das parcelas não integrantes do salário de contribuição. Até lá!